Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, aquele dedo no like se você gostar desse vídeo, tá? Hoje é quarta-feira, dia 11 de maio, uma boa quarta-feira a todos, um bom dia a todos aí. E no vídeo de hoje não vai ser um vídeo tão longo, tá? Vai ser um vídeo mais curto. Eu quero fazer um vídeo refletindo um pouco sobre a importância do ser humano perante o Criador. Então galera, antes da gente começar, a gente tem que entender o seguinte, que o ser humano ele tem um grau de importância para o Criador muito grande. O ser humano e toda a criação, a Terra, porque a Terra é um organismo vivo, os animais, as demais fontes de vida, né? A gente tem os oceanos e os próprios cientistas eles estão reconhecendo através de estudos que o oceano que a gente tem aqui, as águas em estado líquido, as superfícies aquáticas que nós temos aqui na Terra, elas existiram bem antes da Terra. Ou seja, antes da Terra ser criada, essas águas já existiram. E é a mesma coisa que diz na Bíblia, certo? Bom, todos sabem aqui que eu acredito, tenho fé na Bíblia Sagrada como a verdadeira e real palavra do Criador. Tenho fé sim na existência do Criador, não tenho constrangimento nenhum de dizer isso aqui no meu canal. Pelo contrário, eu tenho constrangimento de pessoas que não têm coragem de dizer o que acredita. Tá entendendo? Vergonha eu tenho de quem tem medo, de quem não tem coragem de dizer o que acredita. Eu não, eu falo mesmo o que eu acredito. Tá entendendo? Por quê? Porque eu não sou hipócrita para negar o Criador e para negar o impacto que a palavra dele trouxe para minha vida. E essas coisas que eu tô falando aqui, eu tô falando especialmente pro público que me assiste aqui, tá? Sempre há pessoas novas que me assistem, então você que está assistindo esse vídeo, abra o seu coração e receba essa palavra que eu quero compartilhar aqui com você nessa manhã, certo? Bom, a gente tem aqui o versículo de 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte, ó: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Você percebe o impacto, né? Você percebe a importância, os pesos dessas palavras contidas. Desculpa, vocês conseguem perceber o peso das palavras contidas aqui nesse versículo? Ou seja, é pesado num grau de importância, num grau de relevância. Isso mostra a posição que a Terra e o ser humano ocupa perante os olhos do Criador. A gente ocupa uma posição muito importante. Não deixe que essa cosmologia maligna e mentirosa implante na sua cabeça e coloque na sua cabeça que você é um pálido ponto azul no universo, que você é apenas uma poeira, tá entendendo? E que sua vida aconteceu de forma desordenada através do acaso e que sua vida não tem sentido nenhum. Não deixe que eles coloquem isso na sua cabeça. Saiba que você é muito mais importante. Eu sei que falar isso nos dias de hoje parece loucura, né? Remete à loucura. Muitas pessoas pensam, me ver falando isso aqui, deve pensar que eu sou louco. Porém, saibam de uma coisa, eu prefiro ser louco sendo um pensador livre, tendo o livre direito de pensar, raciocinar, questionar por cima das coisas, porque isso acaba nos tornando mais inteligentes, não superiores a ninguém, mas acaba nos tornando sempre, sim, mais inteligentes e com um passo à frente. Mas isso não significa que nós somos melhores do que alguém. Ninguém é melhor que ninguém. Toda a criação tem o mesmo grau de importância. Cada alma que você vê nesse mundo é importante. Não há nenhuma alma mais importante do que a outra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, todos nós, ou seja, lá na Bíblia, se vocês forem ler em Gênesis, quando o Criador promete para Abraão, na época o nome dele nem era Abraão, era Abrão ainda. O Criador promete para ele o seguinte, o Criador diz para ele que ele faria da descendência dele crescer e a descendência dele seria muito grande, seria incontável como os grãos de areia. E quando você vai na praia, você não consegue contar os grãos de areia. Por quê? Porque é um número infinito, é um número imenso, não tem como a gente mensurar, né? A quantidade de grãos de areia que há na praia. Da mesma forma, o Criador prometeu para ele que faria a descendência de Abraão, prometeu para Abraão que faria a descendência dele crescer como os grãos de areia da praia. Ou seja, seria incontável o número de gerações e descendências que viria após Abraão. Você tá entendendo? Então, galera, a Bíblia ela é muito poderosa e, tipo assim, não há nada nesse mundo mais poderoso do que você entender a mensagem da Bíblia, do que você entender uma mensagem divina, pura e verdadeira. Você tá entendendo? Porque, galera, o Criador ele é santo, ele é puro e justo.
Ele é amor, mas ele também é justiça. Por quê? Porque ele não compactua, tá entendendo? Ele não concorda, ele não está de acordo, ele não é conivente com o pecado, ele odeia o pecado. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, por ele ser um criador tão justo, tão puro e tão santíssimo, com uma quantidade, um nível de santidade muito grande, na qual a gente não tem nem ideia, ele exige santidade de nós. Mas como nós, desde o pecado de Adão e Eva, a gente já nasce em pecado, a gente já tem uma natureza pecaminosa, ou seja, a gente já nasce condenado. Então, galera, nós já nascemos separados do Criador. Existe uma barreira separando nós do Criador. Ou seja, qual é essa barreira? É o pecado. O pecado acaba nos separando do Criador. Mas foi para esse propósito que o Criador nos enviou o Messias, para que o Messias viesse, morresse pelos nossos pecados, né? Nos libertasse, né? Porque essa é a missão dele, libertar os cativos, e veio nos trazer paz, liberdade espiritual, tá entendendo? Para que a gente pudesse seguir um caminho positivo, para que a gente pudesse ter acesso à salvação e que a gente pudesse se chegar ao Criador. E ele é essa ponte, ele é esse intermediário entre nós e o Criador, o Messias, Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Então, galera, o ser humano é muito importante, sim, tá entendendo? Cada alma, cada pessoa ao nosso redor é importante, tá entendendo? Eu sei que às vezes é difícil, quando a gente briga com alguém é muito difícil ir lá pedir perdão, ou muitas das vezes perdoar o que a pessoa fez contra a gente. É muito difícil. Isso faz parte, né, da nossa gama de sentimentos humanos, né, de orgulho, né, tudo isso nós temos dentro da gente. E todos esses sentimentos são sentimentos frágeis. E o Messias veio à Terra para nos mostrar isso. Que todo esse sentimento humano, todo esse rancor, toda essa mágoa, orgulho, soberba, né, ou seja, tudo isso são sentimentos falhos, são sentimentos frágeis. E o Messias na cruz, passando pelo momento mais difícil dele aqui na Terra, tá entendendo? Ele nos mostrou isso, porque ele agiu com compaixão, você tá entendendo? Ou seja, ele derrotou o mal, amando as pessoas que fizeram o mal contra ele. Você tá entendendo os pesos da palavra que eu tô dizendo aqui? Bom, e é isso, galera. O raciocínio é esse, tá entendendo? O Messias veio e venceu o mal, amando o mal, porque ele nos disse que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. A gente tem que amar até aqueles que nos ignoram, tá entendendo? Que nos descartam. Aqueles que nos perseguem, aqueles que zombam de nós, né? Aqueles que zombam do testemunho que a gente dá. Então não podemos nos abalar por isso, devemos seguir sempre motivados na nossa caminhada, entender que não é fácil, nunca vai ser fácil, mas que é necessário que nós mesmos carreguemos a nossa cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz, né? E a gente tem que depositar nossa confiança somente nas palavras do Criador e nos testemunhos do Messias e Yahushua HaMashiach. Espero que todos tenham entendido que somos importantes, sim, e não deixe que essa cosmologia maligna, não deixe que os homens coloquem na sua cabeça que você não é nada, porque isso não é verdade, porque para o Criador temos um valor imenso. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos aí pela paciência, fortíssimo abraço para você que me acompanha. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.